dia, Rodrigo, Anderson, todos que nos ouvem. Tudo certo. Tudo certo. Ô, Volney, é fato que há uma diminuição no número de pessoas em situação de rua em Brusque depois de uma movimentação da secretaria. Acho que é uma movimentação que aproximadamente aí 60 dias ela começou mais intensificada, é isso? Na verdade, as abordagens são feitas todos os dias da minha chegada, 14 de janeiro. Certo. É feita abordagem todos os dias pela assistência e 2 dias por semana é feito com APM, que são 2 dias estratégicos, que são um tipo de abordagem diferente. Segunda e quarta na primeira semana, terça e quinta na segunda semana, e assim sucessivamente. E aquelas abordagens grandes que envolvem os outros setores, com obras, gabinete, bem-estar animal, aquela maior que é feito a cada 15 dias, um pouco mais até. Quando assumi em 14 de janeiro, tínhamos 131 cadastrado, catalogado na secretaria, e atualmente nós estamos com 49. Catalogados. Então, diferentemente de outras cidades vizinhas que fazem bastante divulgação do tipo de abordagem que eles fazem, a nossa tem dado resultado. Não há divulgação, é no silêncio. O trabalho é no silêncio. Exatamente. Né? Sem sensacionalismo, assim como pediu o prefeito. Certo. Mas aí, qual é a mágica dessa abordagem, né? Dá para contar aí qual é o segredo, se é segredo ou não, dessa abordagem que está dando o resultado de 131, passamos para 49. Então tivemos aí um número aí de 1/3 praticamente da diminuição. Qual é o case de sucesso aí da Secretaria de Brusque? Não tem mágica, não tem segredo, Dirley. O que a gente analisa? O porquê, tentar entender o porquê que aquele homem está lá no chão, aquele morador está lá na rua. Então a gente conversa com ele para saber, porque tem N fatores. Eu volto a dizer, pode ser a rua que levou o cidadão para bebida, para droga, e pode ser a bebida e a droga que levou o cidadão para rua. Então a gente procura entender isso antes de tirar ele da rua. Dá a situação, pergunta, analisa, vê o que levou ele para a rua, e aí sim dá a condição. Tira ele da rua, casos que tem que ir para o hospital, vai para o hospital, fica 2 dias, 3 dias para desintoxicação, e depois a gente leva para o abrigo, aluguel social. Se é de outra cidade, a gente procura fazer contato com a família, dá passagem de retorno para ele. É isso que a gente tem feito. Não tem mágica. Volney, em que situação está aquela questão que o prefeito André, no ano passado, fez aquele convênio com aquela instituição lá no Oeste para internação involuntária? Teve um caso que, quando foi assinado o contrato, foi uma mulher levada para lá, eu não sei se foram 2 pessoas, mas enfim, desse sistema que foi bolado pela prefeitura de levar essas pessoas para internação, quantas pessoas já foram internadas? Tem alguém que está internada nesse momento? Porque quando parte essa parte da internação involuntária, geralmente é com a saúde, porque precisa do laudo médico. Então, a gente faz o encaminhamento e apresenta para a saúde a lista dos possíveis alvos de internação involuntária. E a partir daí é com a saúde. Eu não tenho esses dados exatos. Eu sei que semana passada, salvo engano, foi internado mais um nessa clínica ali, involuntário. Mas é a gente que faz o levantamento, o acompanhamento. Tem uma lista, salvo engano, de 12 que é para internação involuntária. Então, os casos mais críticos a gente encaminha para a saúde e eles fazem lá com o médico o laudo, de acordo com manda a lei, tem uma burocracia gigante e eles fazem essas internações. E no caso, quando esse paciente retorna da internação, tem uma devolutiva, eu digo devolutiva porque é o seguinte, aí volta para a assistência, por exemplo, para encontrar parentes, para dar uma destinação, se a pessoa quer voltar para outra cidade, enquanto está porque internado. Eu sei que, por exemplo, teve uma pessoa internada que eu soube que tinha parentes aqui na cidade, não sei como é. Enquanto está internado, a gente já busca fazer esse contato. Certo. A gente, na última vez que eu internei um aqui na Águas Claras, ele falou assim, não, eu tenho família em Itajaí, minha filha tem um negócio de pet lá, uma loja de pet, não sei. Nós procuramos saber quem era, encontramos ela. Daí ele disse, mas faz tempo, faz 2 anos, acho que ela não fala comigo. Não, mas a gente tenta reativar esse laço familiar que é extremamente importante.
extremamente importante esse vínculo de novo. Então, se tem filho, se tem irmão, se tem pai, a gente busca para fazer contato, ligação de vídeo, para ele se manter internado, para ele se curar. Então, esse é o segredo, não tem mágica. É a gente tentar realinhar a família de novo, os laços familiares, tentar o contato, e tem dado resultado. Então, desses 48 nomes, 48 pessoas que você colocou que estão cadastrados, é o que estão sendo acolhidos pela prefeitura? Estão em situação de rua. 49. 49, mas eles estão na rua ou estão sendo acolhidos? Acolhidos, quando digo acolhidos, estão lá no albergue? Não, temos 18 no albergue e 31 na rua. Certo. São em situação de rua. Qual é a capacidade do albergue hoje? 18. 18? Tá lotado. O albergue tem 18 pessoas hoje. E eles não podem ficar o dia inteiro lá. Não. Qual é o critério do albergue para ficar no albergue? Qual é o critério principal? Não é temporário, lógico. Tem alguns casos lá que já estão há bastante tempo, porque ou a pessoa tem algum problema mental, alguma coisa física, e não pode trabalhar, não tem condição, então ele tá lá, não tem família, a gente busca, não tem. Tem, salvo engano, 3 nesse estado. Dos outros, aí sai 7 horas da manhã e volta 7 da noite. Tem mulheres? Tinha uma até semana passada e saiu. Certo. Tava 17 mais 1. Eu vou até fazer um pequeno testemunho aqui, Vonei. Eu acho que é importante dizer sobre isso. E aí vou puxar a minha pergunta. Depois que eu vou dizer de forma muito sincera, que eu pedi socorro para a prefeitura e para a assistência social sobre a situação da Praça Imigrantes de Kausdorf, onde o Anderson foi lá, inclusive foi maltratado lá, e a prefeitura fez uma intervenção lá, uma intervenção forte lá, o problema resolveu. Eu tenho que dizer isso. Então, sobre bem sincero, eu acho que os moradores e comerciantes da Ercílio Luz hoje estão mais tranquilos, tirando uma situação de uma casa que está interditada pela Defesa Civil ali, sabe do que eu estou falando? Sei, perto lá em cima, Miranda. onde inclusive foram derreter plástico e acabou pegando fogo. Teve um princípio de incêndio. Mas aquela situação da praça, ela foi resolvida. Aí vem a minha pergunta: existem outros pontos aqui na cidade, tipo casa abandonada ou praça, mas principalmente casa abandonada? Eu me lembro de uma casa aqui pertinho da rádio, aqui no começo da Zambuja, que era uma casa que estava abandonada, os moradores foram lá, foram fazer fogo para se aquecer e a casa pegou fogo. Fica bem no cruzamento aqui com a Bulcão Viana. Existem alguns casos que vocês monitoram de imóvel abandonado ou alguma praça, algum ponto que seja um local de preocupação de vocês? Sim. Um local bem crítico que a gente tinha 3 casais era naquele prédio em frente à igreja, no Guarani. Aquele prédio está abandonado já há uns 20 anos, eu acho. Lá a gente tinha um estado bem crítico, uma sujeira, assim, uma coisa desumana. E, inclusive, dos casais lá, que era aquela senhora cega, hoje ela está pagando o próprio aluguel. A gente pagou somente 3 meses do aluguel social para ela. Tá ele e ela junto na casa, com as suas reciclagens lá e tudo, estão pagando o próprio aluguel. E os outros 2, um foi embora e... deixa eu lembrar o outro. Mas enfim, é um ponto crítico aquele prédio lá. O que a gente faz? Identifica o proprietário para ele fechar o imóvel, para não ter esse acesso, que é bem difícil, diga-se de passagem. Mas a gente tem notificado. Casa no Maluche, perto da praça lá onde caiu a estrada, tem uma casa abandonada ali também, que também estava com mais usuário do que morador de rua, mas também preocupa porque a gente faz as abordagens com a PM. Na última abordagem lá a gente pegou, acho que tinha uns 6 usuários lá, jovens, não era morador de rua, todos de Brusque. Aqui perto da rótula da PAI tem uma casa abandonada ali, que a gente também notificou o proprietário. Tem alguns pontos críticos. Teve aquela lá no Francisco Sassi, né? Essa que estás falando, que até acho que foi o Deco que foi lá e fez quase um em vídeo. frente à rótula da PAI. Não, mas tem uma outra ali perto da Francisco Sassi também, que é uma casa que também está abandonada. Acho que foi daquele caso que o rio cedeu. Isso, é ali. É ali, né? Onde caiu a estrada ali. Vonei, uma outra pergunta que eu quero te fazer. Costumeiramente a prefeitura, ela cria esquemas especiais para casos de extremo frio, né? Onde vocês abrem alojamento e a gente fala que tem essa população em situação de rua. E a tendência é que nós temos uma madrugada daquelas que faz tempo que não tem, com temperatura zerando.
vocês estão bolando alguma situação para esse atendimento? Porque hoje a tendência, e eu não estou falando brincadeira, esse aviso da Defesa Civil é um frio extremo nessa madrugada. Frio extremo, frio de 0 grau, com essa umidade, a gente sabe que a sensação é negativa. O que vocês estão se preparando para esse acolhimento? Não é só para esse acolhimento, Rodrigo. A gente eu tô falando porque a previsão é de um frio extremo que nós temos nas 2, 3 Mas já 2 semanas atrás já teve uma previsão e a gente tem, além do albergue, a gente tem o abrigo na arena. E além do abrigo na arena, junto com a Defesa Civil, a gente tem outros 22 abrigos. Junto à igreja, esses galpão de igreja, a gente tem local mais que suficiente para abrigar todos, se eles forem procurar abrigo. No da semana passada aqui, a Defesa Civil emitiu o alerta. Nos 4 dias, né? Foi quinta, sexta, sábado, domingo, salvo engano, né? Que deu frio ali. A gente abrigou 23, eu acho, nos 4 dias. Então a gente não se preocupa, a gente tem o abrigo montado, pronto. Vocês fazem uma espécie de busca ativa na rua? Faz, no dia quando dá o frio, a gente tá na rua atrás dessas pessoas. Deixa eu fazer um intervalo, são 8h26, depois a gente pode continuar com esse tema aí dos abrigos para essa situação de frio que vai acontecer aí. 8h26, eu vou pro intervalo e após o intervalo a gente retorna aqui com o Rádio Revista Cidade. Rádio Revista Cidade. No rádio, no celular, no site, nas redes sociais. Você ouve e assiste um jornalismo completo na cidade. Oferecimento Medprev. Pague quando usar. Use sempre que precisar. Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. As farmácias São João têm ofertas para toda a família. Lava-roupas Tixa IP 900 ml por R$ 8,90. Amaciante de roupas IP concentrado 900 ml por R$ 10,90. Fralda Huggies Supreme Care a partir de R$ 79,90. Toalhas umedecidas Huggies com 192 unidades a partir de R$ 39,96. Farmácia São João. Compre na loja, no site ou no app. A Medprev chegou em Brusque. Economize em consultas e exames com até 50% de desconto, sem pagar mensalidade. Atendimento em clínicas, laboratórios e hospitais de toda a cidade e região. Visite nossa unidade na Rua Pastor Sandreski, número 50, ou fale com a gente. 3047-9191. Medprev, pague quando usar, use sempre que precisa. Minuto Sebrae. O Sebrae tem uma série de cursos e consultorias voltadas para a digitalização dos pequenos negócios. A analista Jéssica Sena explica que o digital não é mais tendência, é necessidade. Ela reforça a importância da capacitação. Hoje o digital e esse posicionamento, ele não é mais um diferencial de um negócio. É preciso buscar, utilizar as ferramentas de formas adequadas, buscar se capacitar, se tem uma dificuldade, se tem um bloqueio. Hoje a gente vive, de fato, no meio digital. A concorrência, ela está no digital também. A gente tem diversos materiais aí que falam sobre marketing e vendas, que trazem essa realidade. Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br/cursos online. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Ei, você sabe onde tem aquela comida caseira? No restaurante Delagnolo, na Avenida 1º de Maio 476, o atendimento é de segunda a sábado e o buffet é livre e em quilo. Ah, e também tem marmita a partir de R$12. Aproveite pedidos pelo iFood, hein? Restaurante Delagnolo, uma delícia de sabor da nossa família para atender a sua família. Precisando de dinheiro? Com a Profomento você tem o crédito certo para o seu negócio. Você é profissional informal e não tem empresa registrada? Não tem problema. A Profomento pode te ajudar. Financiamento também para profissional liberal. Ligue ou nos envie um WhatsApp no 47 3396 7838 que nós vamos até você. Profomento, serviços financeiros.
Ei, você está sofrendo com dores na coluna? Eu tenho uma ótima notícia para você. A Doutor Hérnia é especializado no tratamento de hérnia de disco e patologias da coluna vertebral. Se livrar das dores na coluna, é na Doutor Hérnia. Agende sua consulta. Doutor Hérnia, a sua saúde merece o melhor cuidado. Em Brusque, WhatsApp 98815-3939. Em Itajaí, WhatsApp 98812-8775. Voltamos em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade. Muito bem, 8h30, 8h30, aqui no Rádio Revista Cidade, estamos entrevistando o secretário Volney Montebeller, da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Brusque, que disse no programa 131 era o número de pessoas em situação de rua. Segundo o secretário, 49 é o que nós temos hoje cadastrados na prefeitura. Pergunta: 49 em situação de rua. E em situação de pessoas em situação de malandrones, que são aqueles que você olha para o sujeito e percebe nitidamente que ele tem todas as condições de estar empregado em algum setor aí, desde que obviamente tem oportunidade. Brusque tem oportunidade. Recentemente, o empresário Luciano Hang deu uma entrevista aqui na Rádio Cidade e foi um dos que começou uma campanha junto com entidades e também com a própria prefeitura, Não Dê Esmola, né? E o Não Dê Esmola é para dar oportunidade. Quantos desses 49 que hoje estão aqui, Volney, querem oportunidade para trabalhar no caso de desejarem ficar em Brusque? Número exato eu não tenho, Lei, mas desses 49 deve ter uns 15 que estão aí na lista de malandrones. E uns 10, 12 que é internação involuntária. Os 15 malandrones é que não querem trabalhar. E como é que é o perfil desse que não quer trabalhar, então? A pessoa que chega na cidade e não tem para onde ir e fica na rua e a gente aborda, a gente vê que a pessoa que não tem nenhum problema com saúde e é somente um pedinte, esse é o malandrones, né? Ele não quer trabalhar, ele tem saúde, ele não tem problema com álcool, ele não tem problema com droga, tem um monte de oportunidade na cidade e ele simplesmente diz que não quer. Não quero sair daqui. Esse é o malandrones, esse está na nossa lista. Essa pessoa em situação de malandrones. Isso. E a situação de rua, tem diversos casos, né? Tem pessoas que sérios casos graves de alcoolismo, de droga, enfim, aí esses são casos para internação involuntária. Tá, mas desse sujeito, dessa pessoa que não quer trabalhar, que só quer ficar na rua, esse está utilizando os serviços da prefeitura de alimentação, de albergue? Não. Esse não fica lá? Não, se quiserem, eles vão pro abrigo, mas não pode voltar no outro dia bebida, nada de droga, não tem até um aparelho lá no albergue. Podem usar, se quiser, porque tem fila de espera no abrigo, no albergue, para eles entrarem. De acordo com como vai saindo, a pessoa consegue um emprego, consegue o aluguel social, alguma coisa, abre vaga no albergue. Tem, mas esse malandrão, geralmente, ele não tá nem na fila e não quer trabalhar. Simplesmente ele não quer nada, ele quer ficar ali na rua jogado. Esse, eu volto a dizer, é o malandrones em situação de rua. Esse é o vagabundo. Que geralmente tá lá consumindo álcool, droga. Incomoda. Que incomoda. Eu sei porque eu vejo, por exemplo, tem locais aqui na cidade. Eu vou dar exemplos, tá? Estacionamento do mercado aqui no centro da cidade, você sabe o que eu tô falando. Comprão? No Comprão, no próprio Arquer aqui do centro. Eu, por exemplo, eu vi sexta-feira, tô chegando em casa e vi lá na frente de casa, no Cacolanches ali, pessoa que fica rondando, todo mundo que estaciona todo mundo que fica rondando ali, que estaciona o carro ali, fica ali pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Eu tive acesso a um relato, Volney, de um rapaz que ele é músico. Foi até a minha esposa que conversou com ele, que disse que há uma questão de briga por territórios no centro da cidade. Eu falei assim, eu não posso ficar muito tempo aqui porque o pessoal que dorme aqui embaixo desse prédio, no prédio da esquina, se vê alguém por perto, ele já até ameaça com violência, né? Que tal? É uma questão de briga de território na cidade. Foge do nosso controle, né? Eu sei que foge de uma assistência, isso já vai pro lado da polícia, isso. Eu não duvido que haja esse conflito aí por área.
O Vonei, outra coisa. Teve uma reunião faz umas 2 semanas com o governador, que eu não sei se você teve acesso a esse, que se falou em uma espécie de um sistema integrado para catalogar, digamos assim, todos os moradores de rua para justamente tentar fazer o roteiro de onde eles migram. Como é que você pensa sobre isso? Você acha que isso aí é uma coisa válida? Você acha que isso é uma coisa que pode funcionar? Vamos lá, vamos por partes. Tá. A gente tem um sistema chamado SAF. Todas as cidades aqui, a maioria delas usa o mesmo sistema. Então, se a pessoa sai de Itajaí, ela tem algum tipo de atendimento e vem para Brusque, a gente identifica que... Já está catalogado. 2 dias atrás ela teve um atendimento em Itajaí. Saiu de Brusque, fez algum tipo de atendimento, acessou o albergue, foi ali no Cade Único, ou foi no CREAS, ou passou pelo CRAS, também é feito o atendimento. E é tudo nesse sistema. Então, todo mundo tem acesso. Então, esse catalogar é todas as cidades junto. O que não pode é prestar algum tipo de auxílio, atendimento, e não fazer esse registro. Ele pode sair, sei lá, de Balneário, Itajaí, e vir para Navegantes e depois vir para Brusque. E se eles não fizerem, a gente não tem como identificar de onde está vindo. E aqui vocês fazem, quem entra no albergue sai... Todo tipo de atendimento é feito o cadastro. Todos. Se ele foi tirar alguma dúvida lá no CREAS, tá lá um registro que fulano de tal passou no dia tal, tem tudo catalogado. Porque se ele sair da cidade, ele vai Botuverá, vai para Guabiruba, eles sabem que ele passou em Brusque. E que tipo de atendimento ele teve. Ele pode estar em Itajaí e ganhar algum tipo de auxílio, e depois de 2 dias ele vir aqui e pedir outro tipo de auxílio. Por isso é importante o registro. Quanto à reunião, o que está se fazendo é um investimento altíssimo que o prefeito, inclusive, se propôs a fazer e vai fazer, das câmeras. A gente tem acesso hoje, por exemplo, no albergue, nós temos tudo monitorado. E a Polícia Civil tem acesso ao sistema nosso. A gente deu login e senha para eles. Então eles conseguem identificar quem está acessando também. Inclusive, há pouco tempo atrás, eles acessaram, não deu 3 horas. A polícia bateu lá porque ele estava com mandado de prisão. Então isso ajuda muito na segurança, para a gente saber quem está chegando, quem está saindo, quem está acessando o serviço. Se ele tem algum tipo de pendenga na justiça? Se ele tem algum tipo de pendência, é exatamente para isso. E além desse investimento, que vai ser, salvo engano, 200 câmeras, aquela tecnologia... De reconhecimento facial, né? De reconhecimento facial, OCR também, acho que é outro, de negócio de placas e tudo, enfim. Todo cidadão que vai acessar Brusque, ele vai ser monitorado por essa câmera e a Polícia Civil já vai estar sabendo, cometeu algum crime, sei lá, nas cidades vizinhas aqui e tentou acessar. A polícia já vai estar sabendo. Isso serve para todos, não é só para morador de rua, não é só para... Enfim, qualquer tipo de fugitivo, qualquer coisa a polícia vai estar em segundos tendo acesso a essas informações. Você acha que esse trabalho, já foi dito aí, agora nessa colocação do Rodrigo, tem que ser regionalizado, essa situação de controle e de destinação e separação de quem realmente está precisando de atendimento médico e de quem de fato está na rua por opção e não quer outra situação. Ou seja, isso não é somente um trabalho de uma prefeitura, né, o Vonei? Assim, Delay. É difícil vocês trabalharem em conjunto? Todas as prefeituras da região? É porque cada um tem o seu método, né, de trabalho. Vamos lá. A gente fez a reunião, aquela a pedido do empresário, Luciano, né? Que teve todas as entidades, polícia, toda parte de segurança pública, enfim. E eu apresentei os números, né, na reunião. Como que faz a cidade vizinha, não cabe ao município de Brusque, né, julgar mas enfim, o nosso está dando certo. Eu pedi números de Florianópolis, que faz um investimento aí de propaganda, dizendo que aborda, Chapecó, e eles não deram. Eles não deram esses números. Então, tá dando certo o tipo de abordagem deles? Ou é só para postar em Instagram e fazer propaganda? Fazer propaganda. Tem que saber, eu quero os números para saber se está dando certo. As outras cidades, Itajaí, Botuverá, Balneário, Penha, o Brusque é o menor índice. Itajaí tinha 1.300 moradores de rua. Está com 804.
na última reunião que eu fiz. 804 moradores. Tem quantos mil habitantes? 250? 100 mil a mais? Nós temos só 49. Então, olha o índice de morador de rua de Itajaí, que é uma das cidades mais críticas. Situação crítica de morador de rua. Mas, enfim, o método como os outros fazem não cabe a nós, Dirley, analisar se está certo, se não está. O que eu posso dizer, garantir, é que o que Brusque está fazendo está dando certo. Os números estão aí e não mente. E vai diminuir. Mas os números, você fala aí de Itajaí, um número assustador, né? Assustador. E a proximidade com Brusque é pouco. Eu fico imaginando aí, porque não sei qual é o critério que se usa para ficar monitorando a chegada dessas pessoas. Por exemplo, você teve um caso aí de uma moradora de rua ou de um morador, sei lá, que vocês tiveram que fazer um acompanhamento, até inclusive para fazer a documentação para essa pessoa definitivamente sair da cidade, porque estava incomodando, é isso? Se a pessoa está incomodando e ela não aceita a ajuda do município, a gente faz, quando precisa, documentação para passagem de regresso. Ela tem que voltar para a cidade dela de origem, porque tem família. Deixa eu fazer um hiato aqui. Cidadão comum, trabalhador, para conseguir fazer uma carteira de identidade, tem que fazer... É um parto. Eu fui fazer a carteira tem que ter sorte. Eu fui fazer a carteira da minha filha, que tinha terminado o prazo aí, a validade. Rapaz, até o agendamento levou 3 semanas. 3 semanas. E sabe onde eu fui fazer? Em Guabiruba. Quer dizer, e aí para um malandro, que esse aí que você contou a história fora do ar, é malandro. Aí pro malandro se faz na mesma hora, Rodrigo. É que a gente fez o BO daí, né? Com perda de documentos. E aí a gente não precisa fazer outro documento. Mas se o morador fica na cidade, ali no albergue, acessando o serviço, aí é feito o documento. Não é no dia, né? Mas é que é feito pelo CREAS, né? Faz o agendamento, porque tudo é feito pela assistência. Pelo desenvolvimento social, na verdade. Agora, deixa eu só tentar ilustrar uma coisa. Você falou sobre a questão do aluguel social, né? Que o aluguel social parte do princípio de pessoas que, enfim, vão para albergue e estão dispostas a reiniciar a vida, né? Eu parto desse princípio. Porque nem todas as pessoas estão ali para, desculpa o termo, para fazer vadiagem, mas são pessoas que estão dispostas a iniciar. Você falou, tem gente que já conseguiu. Nós estamos falando de quantas pessoas. Eu estou tentando trazer mais ou menos, o meu objetivo da pergunta é tentar trazer assim, uma espécie de percentagem das pessoas que são atendidas e que realmente estão querendo buscar reconstruir a vida. O que a gente pode falar de pessoas que estão beneficiadas por esse aluguel social aqui na cidade? O aluguel social, ele é temporário, né? Ele é no máximo 6 meses. Mas ele é mas é que tem uma rotatividade muito alta, né? Porque a gente tem um limite, porque não pode também chegar aí 20, a gente vai dar 20 aluguel, porque não temos orçamento para isso. Mas, enfim, aqueles que a gente consegue identificar que são pessoas que são situação de morador de rua, chegaram na cidade, estão procurando um emprego e não conseguem, né, momentaneamente, ficam no serviço, um aluguel social, 3 meses, 4 meses, normalmente se encerra. Agora, te passar números hoje que a gente tá cedendo esse aluguel, salvo engano, acho que são 12 pessoas. 12 aluguel social. Não, na verdade, na questão não precisa nem ser um número exato. Eu estou tentando trazer mais um paralelo assim, quantas pessoas aí estão querendo, infelizmente, enfim, chegam sem essa situação e querem buscar reconstruir vida. Como eu sei também que teve gente que pegou aluguel social, depois construiu, já comprou casinha, começou com aluguel, já comprou uma casinha. Enfim, esse caso da senhora que a gente... Constituiu família. Esse caso da senhora que a gente tirou lá do prédio, uma senhora cega, o marido também com alguns problemas, estão catando lá os seus recicláveis, latinha e papelão, e estão pagando já o próprio aluguel. Nós pagamos somente 3 meses para eles. Então, de alcoolismo, ela com a dificuldade, né, deficiência visual, conseguimos pagar 3 meses e ela já conseguiu o próprio aluguel, paga o aluguel sozinha e está lá. Volney, qual é a tua visão sobre a localização do albergue? Já antecessores teus já vieram fazendo, nós vamos fechar o albergue, vamos construir em outro lugar, né, Edilei? Já apareceram alguns, vamos fechar o albergue, vamos construir em outro lugar. Aí também não, o albergue está no lugar errado.
Qual é a tua visão, ou a visão da administração e a tua visão sobre a localização do albergue, se cabe o albergue ficar ali ou levantar em outro lugar, fazer maior, menor? Qual é a tua opinião sobre isso? Vai sair dali. Vai sair dali? Vai. Está sendo de novo feito o edital para a permuta do imóvel e a empresa, ou enfim, quem vier arrematar, tem a condicionante de construir o abrigo. Porque o último deu deserto, né? Na verdade, a empresa aceitou e depois desistiu, né? Aí disse que deu a perda de prazo lá, enfim. Mas vai ser de novo aberto o edital para permuta do imóvel. O abrigo vai sair dali. E essa empresa vai ter que arrumar um imóvel para construir um albergue novo. Um terreno ou um imóvel, né? Pode ser pronto também, mas enfim, a ideia nossa é construir. Tem que ser no centro da cidade? Não, até 5 km, 5 km do centro. 5 km da rodoviária. Vai bem longe, linha reta. 5 km em linha reta do centro, é bastante coisa. Dá para ir num bairro bem distante. Não é muito assim, vamos lá, como nós é que vamos todo dia no albergue, o próprio servidor, a gente tá fazendo uma abordagem precisa levar, por exemplo, a gente faz, né, no frio, não, vamos ali no albergue. Se for muito distante, também prejudica a gente. Também acho. Né? Então, a gente perde hoje 5 minutos para levar alguém ali no albergue, tomar um banho, comer para passar a noite. Se tiver muito longe, a gente vai levar meia hora, atravessar a cidade. Assim, tem que ponderar isso também, né, na escolha desse imóvel. Mas, enfim, a certeza é que o imóvel vai sair dali, o albergue. Muito bem, são 8h46. Algo mais, meu caro Rodrigo Santos? Não, era isso. E você, meu caro Anderson Antônio? Eu ia perguntar pro Vonei sobre a audiência pública que teve, né, na Câmara de Vereadores alguns dias atrás. Você viu ali alguns depoimentos de ex-moradores de rua. Vi inclusive o teu? Que eu tava assistindo, eu tava em casa. Tava assistindo. Tava. De pessoas que são favoráveis, contrárias, né? Aquela situação que foi colocada ali, uma audiência organizada pelo Felipe Hort. Qual foi a tua impressão? E daqui para frente, o que dá para se fazer? Então, Anderson, assim, eu entendo que quando se junta poder público, parte da polícia, né, legislativo, num único fim que é a situação de morador de rua, segurança pública no geral, é sempre válido, né? Sim. Ideias a gente tem que discutir e situações também. Dos moradores de rua, quando a gente tem acesso a ele, na minha opinião, não é somente o problema de alcoolismo ou de droga. Tem que ser tratado o espírito dessas pessoas. Sim. E essas casas, a TEMAP, a Peniel, a Fazenda Canaã, elas têm feito um serviço de excelência. E outra, foi só, como diz outro, no fio do bigode, a gente não tem R$1 de despesa com eles. Sim. Eles estão acolhendo porque eu fiz reunião, conversei qual seria o meu método de fazer essas abordagens. Eles entenderam e aceitaram o desafio. E eles fazem parte do processo. Até tem mais uma casa, o do Jardel, que foi um dos que falou lá, do Projeto Vida. Projeto Vida também, exatamente. O Jardel é um ex-morador de rua, inclusive. Um ex-morador de rua. Tá cuidando. O próprio Christopher, né? Que era usuário, foi traficante, enfim. Sim. A gente não vê uma recuperação, vamos lá, num presídio, fazer uma analogia. Tu não vê ninguém saindo da cadeia, do presídio, curado, entre aspas, lendo um gibi, por exemplo. Lendo uma revistinha. Tu vê alguém restaurado como? Saindo de lá com o quê? Com uma Bíblia. Ele leu a Bíblia, ele teve acesso à palavra, e isso restaura o espírito. Com certeza. No abrigo, no albergue, a gente tem toda quinta-feira uma igreja lá. Sim. Não é obrigatório, mas quem quer ter acesso à palavra, a gente está levando para dentro do albergue. E eu acho de extrema importância. Sim. Imprescindível, eu diria. Até tem uma pergunta aqui, Dilei, se você permite. Se for rápido, porque o tempo está sendo o nosso adversário. Bancada, gostaria de perguntar para o Vonei, né? Das 7 da manhã até as 7 da noite, o que eles ficam fazendo, no caso, o dia inteiro, na rua? Porque eles têm algum trabalho, alguma atividade, ou ficam sem fazer nada, até chegar ao albergue, né? À noite, porque eles vão à noite para o albergue. Sim. Né? Os que trabalham saem para trabalhar e os que não trabalham ficam na rua. Sim.
né? Mas não ficam pedindo, que a gente monitora também, né? Esses que acessam o albergue não são os que incomodam em semáforo, enfim. Mas não podem ficar no albergue o dia inteiro. Então tá respondida a pergunta da Vanilda. Agradeço então a presença do secretário Volney Montebeller, da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de Brusque. Volney, muito obrigado. Obrigado eu, Dirley. Estamos sempre à disposição para esclarecer e bater um papo. Muito bem, vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta para o encerramento do Rádio Revista Cidade. Em 92.3 FM, você está ouvindo Rádio Revista Cidade. Nesta segunda-feira no Arker, Nescau tradicional lata 350 gramas 8,99. Café Caboclo 500 gramas 28,98. Óleo de soja soia PET 900 ml 6,79. Creme de leite Piracanjuba tradicional 200 gramas 2,69. Farinha de trigo Orquídea 5 quilos 17,99. Feijão preto caldo bom 1 quilo 4,99. Supermercados Arker faz parte do seu dia a dia. Ouça agora o Realiza Brusque, uma realização da Prefeitura de Brusque. Prefeitura lança oficialmente a PPP de Cidades Inteligentes. A iniciativa tem como meta a modernização da gestão urbana. Entre os principais destaques está a substituição do sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED e a instalação de mais de 500 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. Festa Literária de Brusque celebra 150 anos da imigração italiana. O evento é gratuito e ocorre entre os dias 25 e 28 de junho, na Praça da Cidadania. Confira a programação completa no site da Prefeitura. Pacientes do SUS começam a receber canetas de insulina reutilizáveis a partir deste mês. Os pacientes que utilizam o medicamento poderão fazer a substituição da caneta descartável por uma reutilizável com refis. A troca será gradual. O período de transição pode durar até 3 meses. Você ouviu o Realiza Brusque, um programa da Secretaria de Relações Institucionais. Brusque, quem ama, cuida. Não dê esmola. Lançamos esta campanha em Brusque com a Prefeitura e dezenas de entidades, com um único objetivo: quebrar o ciclo de pessoas vivendo nas ruas. Sabemos que sua intenção é boa, mas a esmola não resolve. Pelo contrário, mantém essas pessoas nas ruas e afasta qualquer chance de recomeço. Nos ajude nesta causa. Um abraço do Luciano Davan. É o arraiar de oferta do Boca Mafra Automóveis, pipoca, quentão, pinhão e um monte de carrão em promoção. E é mais, tem 0 quilômetro e seminovo com crédito aprovado na hora. É em até 60 vezes, a primeira é só em agosto. É o arraiar de ofertas do Boca Mafra Automóveis. Eita, boca danado, Voltamos em 92.3 FM. 92 FM. Rádio Revista Cidade.